Eu vou começar por apresentar, agora eles dispensam apresentações e são conhecidos, muito bem conhecidos de todos nós, mas vou mesmo assim fazer uma breve apresentação do autor, do nosso convidado especial, Bernardo Pires de Lima, e também do nosso Carlos Rosado Carvalho. Bom, Bernardo Pires de Lima é investigador associado ao Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, um analista muito conhecido em Portugal de assuntos internacionais, atual consultor do Presidente da República, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em 2018 fundou o Grupo de Reflexão sobre o Futuro de Portugal e em 2022 foi um dos 21 portugueses nomeados para o Conselho de Revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Estudou Ciência Política e Relações Internacionais em Portugal, Itália, Alemanha e nos Estados Unidos. Foi investigador na Universidade Johns Hopkins, em Washington, no Instituto de Defesa Nacional, e é colunista de vários jornais e revistas em Portugal. É autor de vários livros, venceu vários prémios e agora, muito em breve, irá trabalhar com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. O nosso Carlos Rosado Carvalho, jornalista, professor de Economia, eu lembro muito bem dele, ele era editor de Economia do Público, em Portugal, é um espírito livre, uma pessoa com quem eu gosto sempre de falar e de ouvir, tem um vasto currículo também, hoje em dia dá aulas na Católica e vou abreviar esta leitura de currículos porque vocês já os conhecem bem e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o livro do Bernardo Pires de Lima e eu começaria a conversa por lançar talvez aqui já um repto ao Bernardo, porque passaram 1000 dias, mais de 1000 dias já, desde a guerra, do início da guerra na Ucrânia. Tivemos, entretanto, a eleição do Donald Trump, nos Estados Unidos, e eu li o livro com muita atenção e confirmou a impressão que eu já tinha do Bernardo, que a sua principal qualidade na forma como pensa estes temas das relações internacionais é a criatividade. Mas fixei também esta citação do John Maynard Keynes, quando ele lança o capítulo 4 sobre os ajustamentos, e a frase do John Maynard Keynes é: a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar das antigas. Pudesse ser um lema para começarmos a conversa, porque nós parece que estamos, depois de décadas de paz na Europa, não é? E de certezas, estamos a entrar num mundo de muitas incertezas e até de perigos, não é? Força! Bom, muito bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer a hospitalidade com que a Embaixada e toda a sua equipa me recebeu, na pessoa do Sr. Embaixador. Agradecer também ao Carlos Rosado Carvalho a honra que me dá partilhar esta mesa comigo e agradecer a vossa presença. Eu acho que o perigo em que nós vivemos, a ameaça latente já em matérias nucleares, já não é ameaças com que há 10 anos, 15 anos olhávamos para o nosso contexto do presente, então, terrorismo, pandemias, mas não pandemias palpáveis, qualquer texto escrito de segurança nacional das grandes potências, ou da União Europeia, ou da NATO, falava de um conjunto de ameaças transnacionais, todas elas muito longínquas na nossa cabeça, no nosso dia-a-dia. Hoje tudo isso, ou já passámos por elas, foi o caso da Covid,
ou estamos a entrar numa fase em que a narrativa da ameaça nuclear está no dia-a-dia na boca das lideranças? Isto é de uma precipitação dos acontecimentos que escapa a qualquer bom senso, realismo, antecipação do mais apocalíptico dos momentos da história. Dificulta a ação dos Estados. 2 ou 3 pontos que eu acho que estão a caracterizar o ambiente em que vivemos. O primeiro é uma desagregação das práticas, das tradições e uma certa cultura de cooperação internacional. Está em roda livre o acervo que demorou décadas a conquistar, acervo jurídico, acervo normativo, acervo de comportamento previsível dos Estados, em que, à mesa das negociações, de uma forma minimamente cooperativa, no quadro das Nações Unidas, de organizações mais regionais, tudo era dirimido. Podia não ser com eficácia, mas havia uma predisposição para nos sentarmos à mesa. Hoje, o desrespeito por este dado adquirido é total. Vou-vos dar um exemplo passado há poucos dias. Cimeira Ibero-Americana. A Cimeira Ibero-Americana, que foi basicamente uma cimeira entre Portugal e Espanha com Andorra e o anfitrião Equador. Há razões bilaterais de animosidade para não ter acontecido um fórum mais alargado, mas a predisposição para reforçar estes centros de decisão e de cooperação é absolutamente depreciativo da própria conduta dos assuntos internacionais. Os Estados não estão disponíveis para aplicar capital político numa negociação a 10, 15, 20, 150 Estados. E isso tem um preço. Tem um preço porque se pensa que diluir o multilateralismo fortalece as identidades nacionais. Ora, as identidades nacionais não são capazes de resolver nenhum dos problemas da atualidade, nem alterações climáticas, nem gestão de migrações, nem insegurança nuclear, nem conflitualidade interétnica, e, portanto, é um tiro no próprio pé das individualidades, das soberanias nacionais. As soberanias nacionais são mais reforçadas quanto melhor for o multilateralismo eficaz que souberem aplicar. Nós estamos num contraciclo. Eu acho que a dimensão de egoísmo, a dimensão até de nacionalismo agressivo, patente, por exemplo, na vitória do Brexit e na vitória primeira do Donald Trump, que é, no fundo, a ascensão do nacionalismo anglo-saxónico, é absolutamente paradoxal para aquilo que são as necessidades do nosso tempo. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma ordem que já está de tal maneira desordenada, tem 2 problemas. Um é a desvalorização das organizações clássicas. E hoje em dia também ninguém quer aplicar capital político na reforma das instituições. E é por isso que depois surgem instituições paralelas, bancos de desenvolvimento asiáticos, BRICS mais com uma fila de espera interminável, e nós no Ocidente, sobretudo, não estamos a saber integrar um conjunto de países que têm legítimas aspirações e legítimos direitos a um reequilíbrio dos poderes, ou seja, uma maior representatividade nos fóruns de decisão, e como as expectativas são permanentemente dobradas, são criadas instituições paralelas e às tantas esvazia-se as originais. Mais uma vez, estamos a dar um tiro no pé naquilo que existe. Eu sou sempre partidário de que é preferível reformar o que existe do que estar a criar instituições paralelas que não se sabe muito bem que nível de coesão é que têm, como é o caso dos BRIC, ou que tipo de eficácia na resolução dos problemas é que operam. Não sou contra essa existência, mas acho que ainda há um grande potencial nas que existem para as reformar. Nós não estamos num ciclo de reformas, estamos num ciclo de quase implosão, auto-implosão daquilo que existe. Isto é perigoso para aqueles que já cá estão
no processo de decisão destas organizações. Acresce a isto um problema mais sistémico que tem a ver com o arrumo da ordem. Esse arrumo da ordem era mais previsível durante a Guerra Fria, de certa maneira sucessório no sentido em que a potência triunfante depois da queda do muro, digamos que reorganizou os 30 anos seguintes, eu digo 30 anos até à invasão da Ucrânia, mais ou menos isso que marca o título, o ano zero, 2022. Porquê? Porque durante esses 30 anos, aquilo que aconteceu foi uma tentativa de acomodação das grandes potências, muitas delas derrotadas da Guerra Fria. O primeiro sintoma foi logo a herança que a Federação Russa teve da União Soviética, ocupando o seu lugar no Conselho de Segurança com poder de veto. Segundo exemplo, a constituição de um Conselho NATO-Rússia, portanto, que era uma espécie de acomodação da potência derrotada na ordem triunfante, mais os acordos de desnuclearização da Ucrânia em benefício da Federação Russa, a troco do respeito pela soberania da sua independência. Tudo isso foi rasgado em 24 de fevereiro de 22. Segundo elemento desta acomodação das grandes potências, a entrada da China na OMC, no princípio do milénio, e eu iria até mais longe, 2015, o acordo de monitorização do nuclear iraniano. E são assim, três elementos que me levam a olhar para estas 3 décadas como 3 décadas com altos e baixos, avanços e recuos de acomodação entre vencedores e vencidos. A partir de 22 nós temos a oficialização de uma tensão, de uma hipercompetição, de um choque até beligerante entre grandes potências, assumido. A Federação Russa, no fundo, assume que quer fazer um corte com a sua ligação à Europa continental e que para restituir a sua capacidade de recuperar o elemento quase civilizacional, isso só é dotado se tiver uma predisposição euroasiática, na qual a Ucrânia é fundamental. Mas isto tipifica esta nova ordem como uma ordem tendencialmente mais beligerante no comércio, mais beligerante nas regras. E isto é para responder ao perigo, para responder a esta sensação de quase apocalipse. Temo que a voragem dos factos, que são depois factos consumados, não é? Uma passada israelita de determinada maneira nos territórios palestinianos, sem uma capacidade de influência em sentido contrário, torna os factos israelitas, provocados pelo governo israelita, factos consumados. E depois toda a gente vai atrás desses factos. O mesmo na Ucrânia, o mesmo no Sudão, o mesmo em outros conflitos espalhados pelo mundo. Cada vez mais conflitos espalhados pelo mundo. Também é um sintoma da fragilidade com que as regras são seguidas. Para iniciar a nossa conversa, e espero ter respondido à pergunta ou ao desafio, a minha preocupação é podemos ir ao micro dos acontecimentos no terreno, importantíssimos, mas depois há determinados parâmetros que acho que ajudam a explicar as transições de eras. E nós estamos a viver uma transição de era, para pior. E o que eu sinto nas lideranças dos Estados mais preponderantes é irresponsabilidade e não o contrário, é uma precipitação provocatória dos acontecimentos, no pior sentido, e uma falta de predisposição para uma articulação mais lata. E aí depois vamos à Europa. A Europa tem, eu acho que eu sou um crente, se eu tenho alguma religião é mesmo essa. Talvez, e o Sporting Clube de Portugal, isso é para mim a coisa sagrada. Mas do ponto de vista mais civilizacional, embora o Sporting também faça parte de uma civilização em Portugal e além fronteiras, e intergeracional, penso que a Europa tem potencial, tem um conjunto de regras que não se quer desfazer, tem um conjunto de respostas elásticas a determinadas crises, a última das quais a pandemia, não tendo, por exemplo, capacidade central para questões de saúde pública, porque ela está na órbita dos Estados-membros, acho que esteve muito acima das expectativas na gestão da Covid, no levantamento de capital para suprir o desemprego, o fechamento das economias,
Portanto, acho que tem é muitas vezes subavaliada nas suas capacidades. E está num momento também de confrontação com as suas debilidades crónicas, entre elas a segurança e a defesa. E tem os diagnósticos todos feitos. Só falta vontade política, que é normalmente o mais difícil de alcançar. Mas só o facto de identificarmos que os diagnósticos estão feitos e que a vontade política é o elemento que falta, já é um bom princípio. Podia ser tudo ao contrário. Podia haver muita vontade política desagregada e o diagnóstico não estar feito. É o contrário. Há uma maioria consciente a determinado tipo de caminho, há diagnósticos feitos de competitividade tecnológica, digamos, na revolução ambiental, energética, tecnológica, etc. Fronteiras e migrações talvez menos, mas há muito trabalho feito. Isso, pelo menos, e uma predisposição de colaboração. Isso, pelo menos, alivia-me a consciência quando olho para outras potências espalhadas pelo mundo onde isso não existe. Portanto, tenho alguma esperança neste momento europeu, apesar das dificuldades de alguns Estados-membros e apesar do ambiente ser um ambiente muito pessimista, quase sempre em relação à União Europeia. Eu não partilho disso. Okay. Bernardo, voltarei a ti mais daqui a pouco para falarmos talvez mais em profundidade sobre a Europa e sobre os desafios às democracias europeias nos anos que temos pela frente e sobre o papel da Europa no mundo. Mas agora, gostaria de ouvir o Carlos numa perspectiva mais angolana, tendo em conta os grandes desafios que Angola enfrenta no presente, desafios como a necessidade de diversificar a economia, de responder ao crescimento da demografia. Todos nós observamos que Angola tenta tirar o melhor dos diferentes parceiros externos. Tem havido uma aproximação aos Estados Unidos, há uma relação estruturante ainda com a China, há uma relação histórica com a Rússia, com laços fundos, e há também uma relação de parceria económica fundamental com os países europeus, nos quais obviamente se inclui Portugal. Face a estes acontecimentos exteriores, sua opinião, como é que Angola se vai posicionar, quais são as dificuldades que vai ter que gerir, o que é que lhe parece? Muito obrigado, bom dia a todos. Eu pego naquilo que o Bernardo foi dizendo relativamente às questões da globalização, do lateralismo, etc. Eu acho que, e falou também da acomodação da China, da Rússia, etc. Eu acho que esse período de globalização, multilateralismo, deixou de fora a África. A África não participou nisso, por exemplo, na questão do Conselho de Segurança, mesmo no caso da globalização, a África era apenas fornecedora de matérias-primas, etc. E, portanto, eu acredito que esta coisa agora de geometria variável pode justamente aproveitar a África e eventualmente colocar a África no seu devido lugar, que até agora não ocupou. E, portanto, também tenho, de alguma maneira, esta esperança. E isso passa, naturalmente, por, de alguma maneira, porque estes acontecimentos, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a questão dos cereais, pôs dois problemas, ao nível energético e ao nível da alimentação. Ao nível da energia, obriga os Estados europeus, designadamente, a procurarem novos fornecedores. A África, nós vimos um corrupio de visitas aqui em Angola, a seguir à guerra, em termos de energia. Do ponto de vista da alimentação, também, a África é o continente que tem mais terras disponíveis lá e também pode ter aí um papel importante. E, portanto, eu tenho esperança que esta nova ordem ou desordem internacional tenha algumas coisas que podem aproveitar a África.
Mas para que isso aconteça, eu acho também que a África deve organizar-se e ela própria fazer um percurso que, por exemplo, a Europa já fez. Porque a África é um mosaico, tem 54 países, e eles não cooperam entre si. Praticamente não há comércio entre a África. Eu acredito que é possível e é desejável fazer esse caminho a nível africano. Temos a zona de comércio livre africana. Eu tenho algumas dúvidas que nós devemos começar pelo telhado. Eu acho que e também o Bernardo fala nesta coisa nisto no seu livro, da regionalização. Por exemplo, Angola, começar pela SADC, em vez de construirmos e estarmos a pensar sem prejuízos de ter isso. Acho que os regionalismos podem ser mais eficazes. Temos aqui um problema antigo africano, talvez que venha do colonialismo, etc., porque o crescimento da África e a cooperação em África significa que tem que haver, de alguma maneira, a abdicação de alguma soberania. Que os países africanos é muito complicado. A Europa, por exemplo, afinal, Bruxelas tem muito poder, transferiram a política monetária para o Banco Central Europeu e aqui é muito complicado. Nós, por exemplo, Angola e a RDC têm imensos problemas nas fronteiras e de circulação de caminhões angolanos na RDC, de caminhões da RDC em Angola. E sabe que isto era uma coisa que poderia ser muito bem resolvida se a RDC e Angola fizessem parte da zona de comércio livre da SADC, onde haveria regras, não é? Que poderiam dirimir esses conflitos. Portanto, acho que há um desafio, que é que as organizações regionais africanas, em geral, são financiadas e sobretudo pelo Ocidente, digamos assim. Tivemos na China a financiar a sede da União Africana e depois acusações de que tudo o que se passava na União Africana estava a ser visto em Pequim. Portanto, nós temos que fazer um trabalho interno no sentido de perceber, à semelhança do que aconteceu com todos os outros países, que é na integração regional que está um pouco o futuro africano. E aproveitar, digamos, essa coisa das geometria variável, não é? Percebendo o melhor que cada um destes nos pode dar. E Angola tem esse caso agora concreto, não é? Que relativamente nós, não só Angola, mas a África em geral, mas Angola é o maior devedor da China, em que nós tínhamos a China é o nosso maior credor, a China é o nosso maior parceiro comercial, é o nosso maior fornecedor e, simultaneamente, o nosso principal cliente da única coisa que a gente exporta, que é o petróleo. Supostamente nós fomos para a China porque o Ocidente, a uma certa altura, impunha condições de financiamento. Endividamos com a China e agora estamos a experimentar um problema com a China, que é a necessidade de reestruturar a dívida externa, e os chineses nem querem ouvir falar dessa coisa da reestruturação da dívida. O presidente José Eduardo Santos, ainda em 2015, foi à China. No discurso inicial disse que uma das razões que o levava lá era justamente a reestruturação da dívida, e depois os chineses obrigaram, isto está escrito num discurso, e depois foi dito que aquilo foi um engano, que o pedido de reestruturação tinha sido um engano. O presidente João Lourenço já foi 2 vezes à China, a última das quais agora em março, creio eu, deste ano, e vimos a mesma coisa, uma intransigência chinesa no sentido de negociar a dívida. Estamos agora mais próximos uma aproximação relativamente aos Estados Unidos, com algumas coisas por meio. Enfim, ninguém, e a China nunca vai assumir que se está a zangar ou não com Angola, mas a verdade é que há alguns sinais dessa intransigência da negociação da dívida, dificuldades na nomeação. Houve um tempo na nomeação do embaixador chinês para Angola, que de alguma maneira podem, enfim,
significar alguma coisa. O que está a acontecer com os Estados Unidos é rigorosamente a mesma coisa. O Biden diz, não, nós estamos a investir 2 mil milhões de dólares no solar. Não é nada disso. O que eles estão a fazer é financiar uma empresa americana que vai fazer as centrais solares e entregar ao governo angolano, que aliás ninguém investe em energia em Angola enquanto nós tivermos os preços que nós temos. Temos também a questão do corredor do Lubito, em que o corredor é entregue aos Estados Unidos não, ao consórcio europeu, mas curiosamente são os Estados, o consórcio europeu ganha, mas aparentemente quem vai financiar se vai financiar são os Estados Unidos. Eu percebo que foi uma boa decisão, porque a China também queria, mas eu acho que a China de alguma maneira queria o corredor do Lubito para deixar à espera, porque o melhor acesso para a China é através do Índico e nomeadamente através da Tanzânia. Agora, o que me parece é que o que é que acontece? Nós sabemos o que é que os chineses querem de África e de Angola. Nós sabemos o que é que os americanos querem de Angola. Agora, eu não sei se Angola e África sabemos exatamente o que é que nós queremos e se temos esses meios e se temos esse nível de organização para, de alguma maneira, nós, enfim, podermos tirar proveito desta geometria variável. Muito bem. Agora vou abrir aqui um parênteses com o moderador e vou falar um bocadinho com o embaixador de Portugal em Angola, a palavra ao Bernardo. Em tempos de desconstrução da democracia por dentro, não é? E mesmo sabendo que nós em Portugal não estamos imunes a sermos contaminados por outros fenómenos que vemos na Europa, como o crescimento da extrema-direita, certas novas formas de chauvinismo, mas eu acho que nós, Portugal, temos que ter orgulho do que alcançámos ao longo dos últimos 50 anos, do que conseguimos na nossa democracia. Começo por lembrar que tivemos agora um tempo de regressão das democracias a nível global, mas Portugal e o 25 de Abril inauguraram a chamada quarta vaga da democracia, pelo Samuel Huntington, e nestas 5 décadas alcançámos conquistas fantásticas, mensuráveis, objetivamente, como, por exemplo, a saúde. Lembro que nós tínhamos a mais alta taxa de mortalidade infantil do Ocidente, mais baixa esperança média de vida e no espaço de uma geração. E muito graças ao Serviço Nacional de Saúde, temos hoje indicadores de todo o mundo. Ou seja, nós estamos ali com a Noruega, a Suécia, tal, o nosso colega da Suécia. Tínhamos a maior taxa de analfabetismo do Ocidente, hoje temos, graças à universalização, à massificação do ensino, hoje temos até um nível médio de licenciados que é superior à média europeia e o nosso desafio é reter esse talento em Portugal. E um terceiro aspecto que eu acho que é importante e que está muito ligado também a estes fenómenos políticos que estamos a ver em alguns países, os direitos das mulheres. Ou seja, Portugal é um exemplo do que foi possível também num espaço de tempo muito curto avançar em aspectos decisivos como o direito ao divórcio, a saúde sexual e reprodutiva e a emancipação das mulheres em todos os seus aspectos. E fomos também capazes de construir uma relação madura com países como Angola. E houve momentos de turbulência, tivemos uma guerra colonial, tivemos a descolonização, tivemos uma guerra civil, no caso de Angola, que em Portugal foi vivida com intensidade, digamos assim.
E hoje em dia somos capazes, temos a maturidade e a fraternidade para sermos capazes de celebrarmos em conjunto estes dois marcos historicamente interligados, que são os 50 anos da independência, os 50 anos do 25 de Abril e os 50 anos da independência de Angola. De modo que eu acho, por tudo isto, e mais um aspecto que eu gostaria de salientar, também num contexto em que vemos uma regressão do direito internacional, Portugal e a diplomacia portuguesa estão intimamente ligados àquela que foi talvez a hora mais nobre das Nações Unidas e da afirmação do direito internacional, que foi a autodeterminação de Timor-Leste. E, portanto, em que foi possível um país pequeno, como Portugal, não diria que Portugal é um país pequeno, porque acho que com a sua dimensão geográfica, populacional e económica, continua a ser um ator à escala global, fruto da sua história, do peso da sua língua, mas conseguimos vencer o cinismo. E, portanto, o que eu quero dizer com estes pontos positivos que aqui salientei é que temos condições para desempenhar um papel relevante. E, portanto, deixo aqui este desafio ao Bernardo, que vai para Bruxelas. Eu, por exemplo, quando fui conselheiro diplomático de António Costa, fui com ele à Índia, e o António Costa foi o primeiro-ministro europeu de ascendência indiana, e vi uma recepção apoteótica, quer dizer, uma coisa, lembro-me de ir com ele ao Comitê Gandhi, e foi uma coisa fantástica. Portanto, há aí grandes oportunidades em relação com potências como a Índia, com a África. Muitas vezes nós vemos aqui, os embaixadores europeus aqui em Angola, incluindo a delegação da União Europeia, às vezes temos este desafio de querer chamar a atenção para que haja visitas de alto nível, para que haja este diálogo permanente, para que sejamos capazes de ouvir os africanos e de nos pormos nos sapatos deles e de ouvirmos, por exemplo, Angola sobre o papel que leva a cabo na mediação do conflito dos Grandes Lagos. De modo que queria fazer este pequeno parênteses, lançar mais este desafio, mas talvez o foco agora nos desafios às democracias europeias e ao papel da Europa no mundo. Tu trazes-me à memória de que também dois momentos da minha vida muito marcantes. Um é ter estado nos 20 anos da independência em Timor-Leste em 22, com o Presidente da República, e ver a paixão, a emoção, o agradecimento pelo papel que Portugal teve nesse processo, em particular o Presidente Jorge Sampaio, mas não só, e um outro momento foram os 50 anos do 25 de Abril em Lisboa, um momento absolutamente extraordinário, onde a antiga potência colonial convida todos os chefes de Estado dos países de expressão portuguesa, em Brasil incluído, um fecho de um ciclo que me parece muitíssimo feliz e até emocionante. Não vejo nenhum exemplo no mundo em que, depois de um processo de descolonização, que não foi assim há tanto tempo. Todos nós temos na família pessoas que estiveram na guerra colonial, com melhores ou piores memórias, muito marcadas por essa experiência. É um tema em Portugal que eu acho que está mais resolvido, mas não está totalmente resolvido. Está a começar a ser, por exemplo, trabalhado com outra profundidade e algum distanciamento do ponto de vista até literário. Tudo isto leva ao seu tempo, mas o que eu quero dizer é que esse momento foi um momento em que o anfitrião acolhe todos os países independentes ao fim de 50 anos numa comunhão muito especial, muito emocionante. Isto para recuperar dois momentos sobre esse papel de Portugal além da Europa, e é exatamente sobre esse mundo além da Europa que eu gostava de dizer duas ou três coisas, até porque este livro, apesar do título O Ano Zero da Nova Europa, tem muito sobre
a nossa insuficiência europeia de ver o resto do mundo e de funcionar em circuito fechado, de estar permanentemente a olhar para um umbigo, que é um umbigo até muito moralista, muito paternalista e muito desprovido de um senso integrado sobre as grandes questões que nos rodeiam. E vou só a 3 geografias de proximidade, já nem digo longínquas na geografia, proximidade europeia. Norte da África, uma falência da nossa política de vizinhança. Médio Oriente, falhança brutal na nossa política de vizinhança. Cáucaso do Sul, falhança total, como é o problema da Geórgia atual. Portanto, o nosso centralismo, digamos, mental, estratégico, leva-nos a desprezar, a desvalorizar, a passar ao lado de tudo aquilo que é relevante na política internacional. E uma das questões que eu trabalho aqui pega exatamente nas questões que o Carlos e o Francisco falaram. Uma é o papel da África como um continente para o qual a Europa tem que encontrar ganchos de articulação de uma maneira muito diferente, mais criativa. Eu acho que a questão da dívida externa dos países africanos é um dos ganchos prioritários. Não é por nós, europeus, bilateralmente ou multilateralmente, sermos o grande credor dos países africanos. A China é o grande credor bilateral. Mas nós podemos ter um papel com um alcance até duplo, que é encontrar uma plataforma, como aconteceu, por exemplo, em 2008 em Glen Eagles, na Escócia, promovida na altura pelo G7, penso que com o governo do Tony Blair e do Gordon Brown à frente, para tratar de moratórias, de perdões parciais, de perdões até totais da dívida de muitas geografias. Acho que a questão da dívida externa dos países, não é só africanos, mas de outras latitudes, cresceu brutalmente depois da pandemia, com os efeitos da pandemia, com os efeitos dos ritmos diferenciados, das aberturas, das retomas económicas. Há um fosso galopante nas desigualdades sociais provocadas pela Covid, depois pelo ciclo inflacionista, provocado também pelos conflitos. E nós não estamos a saber resolver isso. Bilateralmente, Portugal teve um projeto piloto que tem um curso muito interessante e só ajudou a consolidar uma parceria estratégica forjada antes do início da guerra da Ucrânia e depois fortificada em diversas dimensões. Eu acho que é uma relação desigual, a favor do lado chinês, estrategicamente mais vantajosa para a China, mas do ponto de vista pragmático resolve um conjunto de questões que Moscou também quer trabalhar, nomeadamente os equilíbrios com os Estados Unidos, com o Ocidente, de uma forma geral, e depois conseguir financiar a guerra e mesmo do ponto de vista tecnológico suprir necessidades. Mas o nosso foco não pode ser juntar um eixo antagónico. Nós temos é que tentar desagregar um eixo, pode juntar o Irão, pode juntar a Coreia do Norte, e tentar agarrar o que é agarrável. Eu também acho que há uma falência total na nossa estratégia em relação ao Irão, que não existe. É exatamente aquilo que os Estados Unidos quiserem. O Irão é pivô de muitos problemas do Médio Oriente, ativáveis, seja grupos não estatais, terroristas e outros movimentos, e uma sensação de articulação de polos negativos que levam à anarquia regional. Agrava-se a isso, a natureza do governo israelita, e temos um caldo explosivo. Ora, nós temos uma sociedade iraniana, abaixo dos 30 anos, maioritária, que não está alinhada com a teocracia, vota cada vez menos no poder político, portanto, sente um desinteresse, um protesto surdo, às vezes até audível, manifestações, dão a vida por aquilo, que nós não conseguimos agarrar, nós não conseguimos articular nenhuma estratégia que potencie uma certa crispação interna em que essa geração seja empoderada para um dia poder tomar poder a nível local, a nível central e depois alterar a dinâmica da arquitetura do Estado. Não temos raciocínio sobre isso. Nós só temos raciocínio para mais sanções, para mais cerco ao Irão e para menos monitorização do seu programa nuclear. Aquilo que foi tentado pela administração Obama com a União Europeia, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas na altura, foi um processo feliz que estava a tentar trazer o Irão para
domínio das relações internacionais, tirando o estatuto de pária como tinha a Coreia do Norte, e isso foi bom para aquela geração. Aquela geração sentiu-se ligada novamente a uma série de decisões internacionais. A partir do Donald Trump fez exatamente o ciclo oposto, com a ajuda do primeiro-ministro Netanyahu. A partir de 2018 rasgou-se o acordo, a Europa não foi capaz de o manter, o Conselho de Segurança muito menos, e estamos a ver as consequências. O Irão atua em roda livre, as últimas eleições presidenciais tiveram uma abstenção galopante, porque a gente mais nova não sequer foi votar, não valida a legitimidade do sistema. Nós não conseguimos encontrar uma estratégia própria para dialogar com as estruturas do Irão que precisam de apoio. Por as coisas assim. O mesmo em relação à China. Os Estados Unidos aplicam um determinado tipo de taxas alfandegárias e têm um discurso de grande beligerância comercial, e nós não encontramos nenhuma forma própria. A Comissão vai atrás, intermitentemente, os Estados dividem-se, e não temos uma estratégia. Eu não digo que seja uma estratégia fácil de cozer, porque a China também opera sobre as várias divisões e os vários interesses que tem sobre os vários países europeus. Mas nós temos que ter mais autonomia, temos que ter mais independência, temos que ter mais capacidade de decisão sem estar nós, europeus. E é isso que depois também me leva a que a questão da dívida externa, de uma forma em que se possa trazer a China para essa dimensão, as questões da regulação comercial também são do interesse chinês, e nós, no caso europeu, somos uma grande potência comercial. Muitas vezes subavaliamos a nossa potencialidade num conjunto de matérias, mas não devemos subvalorizá-la naquilo que somos fortes, que é a questão da economia, do mercado único e da política comercial, que aliás é uma das poucas competências exclusivas da União, talvez seja por isso que funciona bem. Podia funcionar ainda muito melhor, mas tem funcionado bem. E no caso da segurança nuclear também não conseguimos encontrar um gancho para trazer a China para a equação construtiva. Eu acho que há ângulos onde essas questões com a China têm que ser melhor trabalhadas do ponto de vista europeu. Isto não é um sentimento minimamente anti-americano, é um sentimento pragmático de defesa do interesse conjunto europeu, associado, espero eu, a um interesse conjunto mais africano, mais integrador, e onde outras potências, como a China e a Índia, tenham um papel a desempenhar nestas decisões. E nós não estamos constantemente à espera de como é que o eleitor do Michigan vai decidir no dia X de novembro de 4 em 4 anos. Isto para mim é um pouco bizarro. Como é que todos os países europeus ficam parados à frente do televisor à espera de tomar decisões próprias em função do que o Wisconsin vai decidir? Não faz sentido nenhum. Não estou à espera que uma administração americana fique à espera do que acontece no voto do Alentejo. A comparação é mais ou menos esta. No voto do Alentejo ou no voto da Estónia para tomar uma decisão em Washington. Nós estamos certamente à espera. E, portanto, nós temos que ter mais amor próprio sobre aquilo que são os nossos sucessos, enquanto democracias, no caso português ou no caso europeu. Há muitos sucessos. O continente teve 2 guerras mundiais e consegue 80 anos de prosperidade, bem-estar, alargamento dos direitos, alargamento do constitucionalismo democrático, etc., da igualdade, do modelo social, etc., só tem que se orgulhar disso. E nós não conseguimos, do ponto de vista da narrativa política, sequer estar à altura dos sucessos. Estamos sempre com os ângulos negativos sobre todas as questões. A imigração só tem ângulos negativos, a nossa gestão da pandemia é só pelos lados negativos e não porque soubemos tomar decisões atempadas. Por exemplo, a mutualização da dívida estava morta e enterrada 3 meses antes dela ser decidida e salvou muito emprego. Milhões de empregos foram salvos por aquilo. Milhões de empresas. Falta mais amor próprio nas democracias, falta mais consistência e visão estratégica para relacionamentos com a África e outros continentes, ou mesmo potências preponderantes, como é o caso da Índia e da China, e depois uma certa inconsistência para nós operarmos em conjunto. E não tem que ser um fatalismo que os egoísmos e os interesses nacionais prevaleçam sobre um interesse mais coletivo. Acho que esse é o papel das lideranças europeias e
também é por esse desafio que vale a pena lutar. Não sei. Estava aqui a pensar em africanizar mais a conversa. Era isso que eu estava a pensar. E o Bernardo disse no princípio que as relações entre a Europa e a África muitas vezes fazem-se na base do paternalismo, não é? O que é, de facto, uma coisa verdadeira. Agora, é preciso que os europeus compreendam, apesar de terem colonizado a África, eu acho que não percebem e não conhecem muito bem a África. E eu digo isso, por exemplo, há apoios europeus à África. Linhas de crédito, apoio a organizações não governamentais, todas estas coisas. Mas depois, muitos desses apoios não são canalizados para a África. E eu acho que uma das razões é o nível de exigência que a Europa tem relativamente à África. O contexto africano é diferente do contexto europeu. Os fundos europeus que vão para Portugal, o grau de exigência relativo. Portugal tem muitas empresas portuguesas, os cidadãos portugueses têm muito melhores condições de, digamos, cumprir com as exigências europeias do que a África. E em África muita gente e muitos países queixam-se disso, que os apoios muitas vezes não chegam, porque é preciso compreender o contexto africano. E o contexto africano não é o contexto europeu. Temos também, de vez em quando, e o Bernardo falou disso, na questão da imigração. Eu lembro-me de uma viagem da Merkel aqui há uns anos à África e eu entendo também que é assim, uma das formas de evitar esta imigração é criar condições em África para que as pessoas não queiram emigrar. E eu acho que a Europa tem que fazer mais do que falar só e de trabalhar nesse sentido. Isto significa ajudar ao desenvolvimento africano. Nós temos, por exemplo, a questão, é óbvio que Angola e a África em geral também temos problemas. Nós precisamos também de fazer o trabalho de casa. Eu falava na questão da cooperação com os Estados Unidos ser mais do mesmo, linhas de crédito, financiamento. O que nós precisamos é de investimento. O financiamento, se nós tivermos bom investimento, se tivermos um crescimento razoável, nós conseguimos atrair capitais. Mas para isso é preciso que nós façamos um trabalho de casa, que é o trabalho da criação do ambiente de negócios, que não existe. Mas, portanto, é um desafio. Eu não sei, aqui o Francisco, que é embaixador aqui, provavelmente encontrou uma Angola diferente daquilo que pensava. E isso temos que perceber o contexto para que possamos apoiar melhor de acordo com as condições africanas e não de acordo com as condições europeias. O Carlos já antecipou a dica que eu ia dar. Eu ia dizer que algumas das ideias do Bernardo merecem ser exploradas, nessas no tocante à dívida, mas eu acho que a coisa mais importante que nós podemos fazer em África, nós europeus, é investir, criar emprego e desenvolver capital humano. Isto é que é o fundamental. E nesse caso, nós portugueses, se calhar sobretudo europeus, não comunicamos ou não somos tão eficazes na propaganda como os americanos, não é? Porque no caso de Portugal nós temos uma linha de financiamento de 2,5 mil milhões de euros. Temos aqui mais de 1.250 empresas portuguesas ou luso-angolanas que criam muitas dezenas de milhares de empregos, diretos e indiretos. Eu visitei muitas dessas empresas e sinto um grande orgulho naquilo que vejo, porque vejo empregos de qualidade, vejo dignidade no trabalho e vejo desenvolvimento humano. E esse é que é o caminho. Temos ali o embaixador da Suécia. Por exemplo, a Suécia financiou um parque fotovoltaico em Bengala, que é o maior parque fotovoltaico da África subsaariana. Eu,
lançava o desafio para, se houver alguém que quiser fazer perguntas, até porque o tempo vai avançando, pode estar aberto. Eu tenho um familiar na Inglaterra, tenho mulher e filhos lá. São todos angolanos, é da família e os 3 filhos. O que acontece? Eles estão motivos para ver se o arranjou um emprego cá, porque eu tenho medo da guerra nuclear. Anda a insistir comigo, já mandou o currículo. Tenho que ir para Angola, aqui não vai ter um emprego, porque tem lá, tem um bom emprego. Ele é engenheiro de transmissões. E então, queria saber da sua opinião. Você acha mesmo que a guerra, eu vejo só acalmo uma familiar, a guerra atômica vai rebentar, e se rebentar, os efeitos não vão atingir a África? Muito obrigado. Boa tarde a todos, chamo-me Ayrton Cães, sou engenheiro e artista. A minha pergunta é simples, mas queria pôr só um pequeno contexto. Eu nasci aqui em Luanda, vivi a maior parte da minha vida aqui, tive a oportunidade de viver um pouco em Portugal e formei-me na China. E na China tive a oportunidade de trabalhar com estudantes estrangeiros de várias nacionalidades. Nós juntávamos e deixávamos as nossas diferenças de parte, independentemente da religião e cultura, para projetos. E era uma coisa muito incrível. Eles chamavam-nos de as Nações Unidas de Wuhan. Bem, mas a minha pergunta é a seguinte. Eu sou alguém que acompanha muito o que tem acontecido no mundo com muita preocupação, principalmente o chamado surgimento da extrema-direita na Europa. E foi por isso que eu vim, quando ouvi o tema, achei muito pertinente. E a minha pergunta é se há algum tipo de esperança, não é, para um mundo em que haja mais cooperação internacional, e qual deve ser o papel, por exemplo, de jovens africanos que não são tão da direita, né, e que querem ver um mundo melhor, um mundo em que há mais conversa e que haja menos separação. Obrigado. Mais uma e fechamos, está bem? Há mais 2, pronto. Muito obrigada, saudações extensivas. Adelaide Rica, docente universitária da Universidade de Luanda. A questão é, os eventos geopolíticos não têm um efeito duradouro nas ações do mercado. A questão é, por que será? Pelo facto de requerer ação coletiva conjunta? Obrigada. Nossa de defesa. Muito bom dia. A minha questão vai encontrar as primeiras palavras do Leonardo, que tem a ver com a razão desta desagregação que se sente em termos globais, e eu também partilho da mesma ideia. Inventar a roda mais do que uma vez também não é propriamente o tempo que eu gostaria de despender. Eu pergunto quais são, em termos de síntese, as razões desta desagradação. Será um insucesso das organizações clássicas? Não há uma guerra generalizada, global, mundial, mas todos aqueles conflitos somados, se calhar, o impacto é tão grande ou maior do que propriamente essa guerra, ou as 2 guerras mundiais que aconteceram. Ok, eu vou passar primeiro o microfone ao Carlos. Vamos responder às perguntas de uma forma conjunta, o Carlos primeiro, e depois passarei o microfone ao Bernardo para fechar. Tá bom? Bom, enfim, destas questões, talvez não houve uma direta para mim, que foi a questão da geopolítica. Eu acho que os novos desenvolvimentos, repito, podem abrir espaço para a África. No mundo globalizado, no multilateralismo, nós, no mundo da África, sempre foi esquecida. E, portanto, creio que esta nova geometria variável pode aproveitar. Mas também, já disse, eu acho que é muito importante nós fazermos o trabalho de casa, seja em África, seja
em Angola, porque nós não podemos pedir investimento e depois não oferecer condições aos investidores que venham para que eles investam em Angola. E temos que ter noção que quando nós estamos a melhorar o ambiente de negócios, por exemplo, nós não estamos a fazer só para os estrangeiros, estamos a fazer também para os angolanos. E, portanto, é esse o caminho. E eu dizia há pouco, e acho que sim, acho que, apesar das incertezas, depois Zé Luís mandou dizer, não sei se estaremos todos vivos, não é? Para aproveitar estas coisas, não é? Estas oportunidades, não é? Mas eu acho que para a África existe esta oportunidade que é estarmos, colocarmos no centro do mundo e termos uma participação mais ativa em tudo. Eu acredito que possamos, enfim, ter isso. Enfim, sem querer meter nestas guerras nucleares, eu também, eu acho que aquilo que está a acontecer no mundo, ninguém antecipava isso, não é? Quer dizer, eu acho que estas coisas já estavam ultrapassadas, quer dizer, eu achava que já não era possível, não. Talvez por não ser especialista em relações internacionais, eu acho que já não era possível a invasão da Ucrânia pela Rússia, achava que já tínhamos ultrapassado. Enfim, não se espera que não esteja aqui nenhum americano e eu também não achava que não era possível eleger figuras como o Trump, quer dizer, ver a campanha que nós assistimos, achava que já não era possível, portanto, não digo nada, está tudo de pernas para o ar, está tudo ao contrário. O Presidente João Lourenço, no discurso sobre o Estado da Nação, mostrou ainda alguma confiança nas instituições e que as coisas têm que ser resolvidas num quadro multilateral, que a África tem que ter maior papel, nomeadamente no Conselho de Segurança, que a questão da Ucrânia tem que ser resolvida nesse contexto, que a questão de Israel e da Palestina também, e eu faço minhas as perguntas que foram feitas para o Bernardo, para ver se nos dá alguma luz sobre o que está de facto a acontecer e quais são, o que é que nós devemos esperar no meio desta incerteza toda. Vou dar a resposta mais honesta que posso dar, que é não sei. E o não sei tem também uma razão de ser, duas. Uma é, eu acredito que no final do dia há um certo racionalismo nas decisões políticas, mesmo que elas estejam sempre, algumas delas numa nuvem de uma certa narrativa apocalíptica, ameaçadora. O Estado russo é um Estado que aparentemente tem uma figura muito preponderante, mas é mais competitivo internamente do que se pensa. O apogeu dessa competitividade foi aquela cavalgada do grupo Wagner até Moscou. Isso era uma competitividade dentro do Ministério da Defesa russo, não é? E o Ministério da Defesa russo tinha, eu não quero alongar muito sobre esta questão, mas é só para ilustrar a competitividade de um sistema, de um regime que, visto de fora, é super central, com um homem forte que decide sobre tudo. Há muito mais competitividade interna do que se pensa e, certamente, também mais cabeças de bom senso sobre a questão nuclear do que propriamente as tiradas do antigo presidente Medvedev no Twitter ou noutra rede qualquer sobre amanhã destrói-se o Reino Unido, carregando num botão, tudo isso. E, portanto, a minha crença na racionalidade das decisões políticas reside um bocadinho na preponderância do bom senso dentro do aparelho do regime mesmo, aparentemente muito concentrado, e depois nos custos que isso tem, nomeadamente para a China. Eu acho que a China aqui não é um ator, mais uma vez, irrelevante na questão nuclear. A questão nuclear foi sempre uma questão central desde o início da guerra da Ucrânia para a China, porque não quer que isso seja descontrolado num grande mercado de consumo chinês como é o europeu, não quer que isso seja um motor de uma proliferação anárquica de
corrida ao nuclear, ela já está a acontecer, também fruto dos acontecimentos no Médio Oriente, mas a China tem um interesse genuíno, penso eu, na regulação das questões nucleares. Eu acho que esse é mesmo um dos pontos que nós devíamos trabalhar, mais difícil com a próxima administração americana, mas temos que fazer algum caminho, porque temos também potências nucleares na Europa. Não podemos também desvalorizar o papel que temos nessa matéria. Portanto, acho que aí o elemento de bom senso chinês pode prevalecer, como tem prevalecido, por exemplo, sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também ameaça constantemente e a China é preponderante ali na contenção. Pode ter o mesmo papel em relação à Rússia. Claro que a escalada dialética e narrativa das lideranças tende a ser exacerbada com uma personagem como o Donald Trump, o próximo secretário da Defesa norte-americano, que vem de um talk show. É host de um talk show televisivo. Portanto, tudo isto é demasiado bizarro para se tentar encontrar aqui ângulos de racionalidade. Apesar de tudo, eu tendo a achar que os seus familiares podem continuar a viver no Reino Unido. Sobre essa ilusão da desagregação da ordem, que falou, não é? As razões. Acho que há várias razões do lado da ordem e do lado da desordem. O lado da ordem é a culpa absoluta que nós temos, nós, defensores e promotores e protagonistas das instituições que fizeram essa ordem, financeiras, de segurança, etc., na forma como não as reformámos e não as adaptámos aos equilíbrios essenciais que a evolução dos tempos marcou. E, no fundo, estamos a pagar o preço do Banco Mundial ter sempre o mesmo tipo de ponderação de voto sobre os mesmos países, canalizar as suas verbas sempre mais ou menos para as mesmas regiões, ter sempre as mesmas lideranças do ponto de vista das nacionalidades, o FMI é a mesma coisa, depois os bloqueios do Conselho de Segurança não promovem nenhum tipo de reforma porque os mesmos podem dizer que querem lá o Brasil, ou a União Africana, ou etc., ou a Índia, mas depois ninguém quer perder poder próprio, em causa própria. Portanto, tudo isto é uma culpa muito própria também das instituições e dos seus protagonistas. E depois há um conjunto de fatores que nos últimos 15 anos promoveram nessa desagregação. Eu acho que a primeira foi mesmo a crise financeira de 2008, que transformou, acho que a pandemia tem um processo também de aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, nos desconfinamentos das economias também tornam o mundo mais disfuncional, porque há uns que têm mais acesso a fundos de recuperação económica ou de sustentabilidade do emprego e vacinas também, e outros não têm, portanto os ritmos são diferentes, há zonas esquecidas, há cada vez mais zonas esquecidas dentro dos países e na política internacional, e isso é um fator onde as vozes populistas e nacionalistas vão encontrar algum campo de manobra. Depois os nacionalismos anglo-saxónicos, não é? Que é no fundo o extravasar através do voto das consequências da crise financeira e de um certo nativismo, via, por exemplo, das vagas migratórias, são sempre vistas como, digamos, contraciclo daquilo que é a expectativa mais conservadora de manutenção do status quo. Ou vêm roubar o emprego, ou vêm alterar, digamos, a composição das comunidades em termos étnicos, vêm alterar as próprias regras de convivência, é sempre visto como um inimigo e foi ao longo dos anos passando de um elemento em que se poderia conviver para um elemento hostil. Isso hoje em dia é um programa político, vencedor nos Estados Unidos, vencedor no Brexit, vencedor noutras latitudes europeias onde a extrema-direita cresce. Para responder à pergunta da extrema-direita dos jovens africanos nos países europeus, penso que é mais ou menos isso. Eu sou um integrador por natureza de todas as comunidades, acho que o cosmopolitismo faz parte da identidade europeia, admito que haja necessidade de uma certa gestão dos fluxos, muitos deles não são sequer integráveis do ponto de vista das estruturas que nós temos para oferecer e, portanto, não respeita a dignidade da pessoa que nos procura, mas
E acho que, por exemplo, em Portugal eu vejo comunidades de expressão portuguesa vindas dos países africanos muito ativas na defesa dos direitos de minorias, nos direitos sociais, no direito de expressão, liberdade de expressão, no direito das mulheres, etc, etc. E vejo isso como um elemento construtivo da nossa democracia. Acho que isso devia ter um respaldo parlamentar, por exemplo, não há representatividade das nossas comunidades, seja dos PALOP, seja dos ucranianos, moldavos, que também são significativos em Portugal, não há. Depois a dificuldade de responder a comunidades que não estão representadas politicamente, nem mesmo no poder local, é brutal. Isso às tantas cria uma disfuncionalidade no sistema. É o mesmo que se vendo para um patamar acima, se os Estados não estão representados nas grandes decisões internacionais, vão fazer coisas à parte, vão criar uma narrativa antissistémica, vão desvalorizar as instituições que estão, e o sistema às tantas não funciona, é a mesma coisa. Portanto, a extrema-direita depois encontra nestes vazios um campo onde o debate emocional se prevalece sobre o debate racional e às tantas isso tem um mercado eleitoral. A eleição do Donald Trump é um pouco tudo isto, não é? É o arrumar de 15 anos de frustração com as desigualdades, frustração com o debate emocional sobre a invasão migratória, sobre o centro político em Washington que é totalmente corrupto, a imprensa livre que só favorece um determinado lado, o wokeismo, seja lá o que isso for, e portanto às tantas isto é uma bola de neve, mais as tecnológicas associadas à ilusão do debate público, não é? E da desinformação, e tudo isso cria um ambiente social em que as pessoas já não falam umas com as outras em campos diferentes, já não são adversários, são todos inimigos uns dos outros, e isso é matéria-prima para um partido que está canibalizado por um movimento de culto. O Partido Republicano morreu. E aquilo é um culto a uma personagem que corporiza raízes da história americana, nativismo, nacionalismo, racismo, etc, 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 e torna isso elegível. Já não é apenas competitivo estadualmente, é competitivo do ponto de vista federal. E depois marca a agenda internacional. Nós estamos no apogeu de tudo isto. Como é que fazemos o contraciclo? Bom, no caso europeu temos que nos articular muito melhor, temos que ter mais autonomias em muitos aspectos, está tudo diagnosticado. Falta vontade política, falta inteligência, alguma criatividade para, por exemplo, fazer levantamento de capital para apoiar e financiar todas estas autonomias. Precisam de muito dinheiro. Agora, a União Europeia é um grande colosso financeiro e dota o seu orçamento comum de 1% do PIB conjunto. Isto é ridículo. É ridículo. Como é que alguém pode querer autonomias? Como é que um espaço comum de 27 Estados fortes, com capacidade nuclear, mercado integrado, potência comercial, até forças armadas que não são propriamente depreciativas, de desvalorizar, só dota o seu conjunto articulado de posições comuns de 1% do PIB conjunto. Não se pode fazer nada. Esse debate é um debate difícil do ponto de vista nacional, porque nem todos contribuem da mesma maneira, mas é um debate absolutamente necessário. Ou então há criatividades financeiras, como aconteceu na pandemia, em que a crise suscita o engenho. Então eu sou esperançado neste momento, e com isto termino, estou esperançado no sentido em que as crises normalmente aguçam a inteligência e a visão da União Europeia. Acho que um conjunto de outras geografias, a começar por África, passando pela China e pela Índia, precisam que a Europa, e também do lado desses países, que haja uma noção dos riscos que estamos a correr por nos divorciarmos. Portanto, trabalhar nas questões, 2 ou 3 essenciais de interesse comum, nuclear, segurança marítima, por exemplo, gestão da inflação, etc, etc, de uma maneira mais construtiva. E depois não estar constantemente à espera do processo eleitoral do Wisconsin. Eu sou um pró-americano por natureza, porque acho que a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia tem sido frutífera, mas não quero continuar a estar à espera do que se decide em Washington para ter uma defesa do interesse nacional português ou europeu de uma maneira que eu acho que ele deve percorrer. E
E com isto vos agradeço muito as vossas perguntas e a vossa presença aqui e agradecer também ao Francisco e ao Carlos por este debate fantástico. Obrigado. Só uma última palavra. O Bernardo deixou aqui imensas pistas. Esta conversa tem a sensação que podia continuar muitas mais horas sobre a necessidade de rompermos com algum paralelismo geopolítico europeu, sobre não só a crise das direitas, mas também das esquerdas. Enfim, muitas pistas. Vamos continuar um bocadinho ao almoço, porque depois eu tenho outra prioridade geopolítica, que é acompanhar a visita do Presidente do Futebol do Porto, o sportinguismo do Bernardo, que me perdoa. Eu, a esta hora, já devo estar excomungado lá para os lados do Estádio da Luz, mas pronto, faço por dever profissional e patriótico. Agradeço a todos por terem assistido a esta conversa, uma conversa livre, conversa solta e uma conversa muito interessante. Muito obrigado.